Bom dia, eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo. 2 caixas de figo, isso mesmo, 2 caixas de figo. Vamos vamos conversar sobre essas 2 caixas de figo? Sai daí não, depois da vinheta. Bom dia. Vamos lá então, meu irmão. 2 caixas de figo. Livro de Jeremias, capítulo 24, versículo 1, do 1 ao 7, que diz assim: E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: O que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, e os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Meu irmão, palavras essas ditas por Deus ao profeta Jeremias, no capítulo 24 do livro de Jeremias, do versículo 1 ao versículo 7. Pois bem, o Senhor mostrava para Jeremias 2 cestos de figos colocados diante do templo. Isso aconteceu quando foram levados cativos para uma terra que não era deles. Assim, nos dias atuais, muitos estão sendo levados cativos pelos prazeres do mundo, passando assim a habitar numa terra estranha. Sim, pois que o mundo não te aceita mais, pois você não é mais cidadão do mundo, e sim cidadão do céu. E o exilado, ainda que seja bem recebido, todavia não tem os mesmos direitos que um cidadão natural do lugar. Portanto, sempre haverá diferença entre o do lugar e aquele que vem de fora, o exilado. E dependendo daquilo que ele queira realizar, sempre ficará mais difícil, pois exilado não opina e não tem poder de decisão. Veja bem que você, indo para outro país, você não tem direito de voto, de decisão, a não ser que você se naturalize naquele país. E esse texto relata que haviam 2 cestos de figo. Um continha figos muito bons e outro continha figo ruins, intragáveis, disse Jeremias.
Então o Senhor pergunta ali a Jeremias: o que você vê, Jeremias? Jeremias, como eu já li aqui, responde: figos. Os bons são muito bons e os ruins são intragáveis. Meus irmãos, quantas caixas semelhantes a estas nós temos visto diante dos templos de hoje. Algumas com figos bons, defensores do evangelho da salvação, da transformação, da regeneração e principalmente do evangelho cristocêntrico, aquele em que Jesus Cristo é a figura central. É o princípio de tudo e de tudo a razão. É o começo e é o fim. É o fim e é o começo, é o alfa e é o ômega. Figos que, colocados na porta do templo, sentem prazer em adentrar as portas e cultuar ao Senhor com o seu melhor, com o sumo, com a polpa, com a essência verdadeira. Entretanto, também na porta dos mesmos templos estão os figos ruins, intragáveis, defensores do quinto evangelho, o evangelho criado por eles, o evangelho da adaptação, da acomodação, do imediatismo, do curandeirismo, das riquezas e das coisas materiais. Os intragáveis, como diz o texto, introduzem nos templos paganismo, as festas, as comemorações pertencentes aos cidadãos do lugar. Mas ainda que no exílio, o Senhor promete olhar favoravelmente para eles, os filhos bons, aqueles que são o seu povo, e terão um coração capaz de conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Mas e os figos ruins? Diz o Senhor que servirão de ridículo e maldição, repetindo que ambos estão postos diante do templo. Assim, eu entendo que muitos dos que estão na caixa boa têm se contaminado com os que estão na caixa ruim. E muitos dos que estão na caixa ruim têm se misturado astutamente com a outra caixa, estragando muitos que eram muito bons. Lembre-se que Deus promete restauração para o seu povo, para os judeus. Portanto, se você se deixar contaminar pelo figo podre, o que vai acontecer? Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Faça uma meditação no livro de Isaías 45:17, Isaías 55, do 6 ao 8, 1 Coríntios 15:33, Filipenses 3:12, Jeremias 48:10. E tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. E um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais um Diário de Bordo. Bom dia. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!